Graça e paz, queridos. Eu quero dar boas-vindas a vocês de novo na nossa nova EBD, esse novo formato de EBD. E hoje a gente vai estudar a carta aos Filipenses. E eu quero começar justamente lendo uma saudação de Paulo, que ele faz aqui aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Nós vamos orar pedindo essa graça de Deus para a nossa vida nesse momento. Paizinho, Deus querido, nós queremos agora, ó Pai, pedir a Tua graça, pedir a Tua direção, Senhor, para esse estudo que nós vamos fazer agora, Pai Santo. Ministra ao nosso coração, ministra ao coração de quem está ouvindo, de quem ainda vai ver, vai ouvir, que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, com as recomendações que ele nos traz nessa carta tão preciosa, Pai. Abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Falando de Filipenses, a gente vai começar primeiro, vou falar um pouquinho da cidade de Filipos, depois um pouquinho da igreja, de como começou essa igreja, e depois entrar de verdade nas recomendações que Paulo nos dá nessa carta de Filipenses, na carta que ele escreveu à igreja que ficava em Filipos. Filipos era uma cidade que ela foi conquistada por Filipe II, por isso esse nome, ele deu esse nome de Filipos. Filipe II, ele veio a ser o pai de Alexandre o Grande, que a gente já ouviu na história, muitas histórias sobre o Alexandre o Grande, que realmente existiu, e ele era filho de Filipe II, que foi quem conquistou essa cidade. Ele a conquistou em 358 a.C., e depois, no ano de 108 a.C., essa cidade ela passa ao domínio romano. Então ela vira praticamente uma colônia romana, dominada por romanos, só que também muitos dos habitantes dessa cidade eram descendentes de soldados romanos, que tinham muitas batalhas ali em volta, e eles acabaram depois ficando por ali, constituindo famílias. E então esses eram os habitantes dessa cidade de Filipos. E esses habitantes, eles tinham, os filipenses, como colônia romana, inclusive essa colônia ela era conhecida como uma pequena Roma. E eles tinham algumas prerrogativas, eles tinham alguns privilégios, por ser considerado uma colônia de Roma, por ser uma pequena Roma, eles tinham alguns privilégios. Por exemplo, eles não pagavam imposto, nem o imposto individual, imposto sobre a terra, isso era privilégio por ser uma colônia de Roma. E eles tinham direito de comprar, direito de vender livremente. E a lei romana também dava proteção aos habitantes de Filipos, aos filipenses. É nesse contexto que começa a existir a cidade a igreja dos filipenses em Filipos. Aqui é uma foto de como a cidade de Filipos é hoje. Hoje ela é só ruínas. Tem outro fato muito interessante dessa cidade, é que ela ficava justamente entre a Ásia e a Europa. E ela tinha assim uma localização privilegiada. Quem ia da Ásia para a Europa ou vice-versa passava por ali. Então o comércio era muito bom. Foi a primeira cidade também da Europa a receber o Evangelho. Isso é um marco importante, é um marco bastante interessante para a gente saber. A primeira. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele está preso em Roma, E essa carta ela tem 4 capítulos. É claro que na época não foi escrita como capítulos, Era uma carta com formato de carta. E ela tem 104 versículos. Dentro desses 104 versículos, nós vamos ver 51 vezes o nome de Jesus. É uma carta pequena, só que o nome de Jesus é citado 51 vezes. É uma informação também importante para a gente saber. O autor da carta é Paulo. A data com que ele escreve
é aproximadamente 61 depois de Cristo, ou seja, 61 anos depois da morte de Jesus é que Paulo escreve essa carta. Está na prisão em Roma, o destino é a igreja de Filipos, como nós já falamos, e o versículo-chave dessa carta poderia ser o Filipenses 4:4, que diz assim: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Aliás, essa carta ela é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo, além de falar muitas vezes sobre alegria, gozo, regozijo, dá a impressão que ele escreve também com alegria. Ele expressa isso na escrita dele, na forma como ele está escrevendo. Eu penso que ele tinha um amor especial pelos filipenses, talvez diferente das outras igrejas. Isso é eu que estou pensando aqui, coisa da minha cabeça, né? Mas eu vou falar um pouquinho como que começou a igreja. Falamos um pouquinho da cidade, vamos falar um pouquinho como começou a igreja. Lá em Atos 16 é que fala como começou essa igreja, como nasceu essa igreja, a igreja de Filipos. Paulo, Silas e seus companheiros, eles não tinham, a intenção deles não era chegar a Filipos na segunda viagem missionária dele. Aí ele vai com intenção de ir para outro lugar e o Espírito de Jesus fala para ele através de uma visão. Ele vai dormir e ele tem uma visão, e nessa visão um homem aparece para Paulo e fala assim: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, a palavra fala lá em Atos 16, depois você pode conferir que imediatamente Paulo entendeu que era o Espírito Santo, o Espírito de Jesus falando com ele, e aí ele fala: não, então nós vamos atender. E aí eles vão para outra cidade, depois eles vão para Troade e depois eles chegam em Filipos. Chegando em Filipos, eles ficam alguns dias, a palavra de Deus em Atos 16 fala isso, que eles ficaram alguns dias lá. E eles, Paulo, Silas, eles vão procurar um lugar para orar, um lugar mais afastado, um lugar mais tranquilo. A gente entende que era uma cidade grande, era uma cidade bastante movimentada. Então ele vai procurar um lugar mais tranquilo para orar. E o único lugar que ele vê possibilidade, eles veem, é na beira do rio. Eles vão orar na beira do rio e lá encontram um grupo de mulheres. E eles começam a falar de Jesus para essas mulheres. Dentre essas mulheres, tem uma mulher chamada Lídia. Essa mulher, Lídia, ela era uma grande comerciante. A gente entende pela história que era uma mulher de posses, era uma mulher rica, porque ela vendia púrpura, e púrpura era um tecido que só usavam os nobres, porque era muito caro. Na verdade, a púrpura não é o tecido, a púrpura é um tipo de coloração que se colocava no tecido. Só que como essa coloração ela é tirada de um crustáceo que fica muito no fundo do mar, tinham dificuldade de pegar e de tirar essa coloração, então ela só era colocada em tecidos caros, tipo seda e linho, que eram os tecidos mais caros da época. Então ela vendia para as pessoas que podiam comprar, que os pobres não podiam. Então a gente entende que ela era uma grande comerciante. E ela não era de Filipos. Ela estava ali, morava ali por causa do comércio, mas ela era da Ásia. Lídia era da Ásia. E ela está com esse grupo de mulheres e elas ouvem falar de Jesus através de Paulo, Silas. E quando elas ouvem, elas entendem, elas já eram tementes a Deus, mas aí elas entendem, se rendem e são batizados. E Lídia, depois a palavra fala em Atos 16 que ela e toda a sua casa foi batizada. Então eu quero entender aqui que os primeiros membros da igreja de Filipos, Filipenses, os primeiros membros foi Lídia e toda a sua casa. Mas daí acontece um fato interessante que a gente precisa entender para saber como que começou essa igreja. Paulo e Silas, eles andavam falando de Jesus ali na cidade. E tinha uma moça que ela era possessa, tomada por um espírito maligno, e ela fazia adivinhações. Então tinha os patrões dela que a exploravam com essas adivinhações, eles ganhavam dinheiro com isso. E ela começou a importunar Paulo. Ela falava: eis aí o servo de Deus, mas ela falando isso em nome desse espírito, esse espírito que falava por ela, um espírito maligno que falava por ela. Aí Paulo
ouviu isso algumas vezes, depois ele tomou iniciativa, em nome de Jesus, ele expulsou o demônio dela. Quando ele faz isso, os donos, os senhores dela ficaram muito bravos. E aí levaram Paulo e Silas para as autoridades. Quando eles levaram, Paulo e Silas tiraram a roupa deles e os açoitaram e jogaram eles na prisão. Quando eles são jogados na prisão, é muito interessante, queridos, eles estavam lá presos, provavelmente presos pelos pés, com uma grande madeira que prendiam os pés, e eles estavam cantando na prisão. Eu acho fantástico saber disso, né? Ali sofrendo e segundo o que a gente lê em Atos 16, eles apanharam muito, mas eles estavam ali cantando. E quando eles estavam cantando, já tarde da noite, aconteceu um terremoto e as correntes, os cadeados foram quebrados e eles ficaram livres. Quando o carcereiro viu aquilo, queria se matar, porque assim eles estavam sob a tutela, o cuidado daquele carcereiro, né? E ele dormiu, não viu muita coisa que aconteceu, mas quando ele viu tudo aquilo, ele pegou a espada e ele ia se matar. No que ele ia se matar, Paulo falou para ele assim: olha, não faça mal a você, nós estamos todos aqui. Quando o carcereiro viu tudo isso, ele entendeu que ali tinha algo a mais, ali tinha a mão de Deus, glória a Deus por isso. Ele entendeu isso e aí ele falou para Paulo assim: olha, o que eu posso fazer também para ser salvo? Aí Paulo falou para ele o que ele tinha que fazer para ser salvo: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, você e a tua casa. E foi o que aconteceu, ele creu depois ele também e a sua família também foram batizados. Então esses são os primeiros membros da igreja de Filipos. Eu acho importante a gente saber disso, como começou essa igreja. Esses foram os primeiros. Tem um detalhe interessante que quando o carcereiro se converte, no dia seguinte as autoridades mandam um recado para o carcereiro: liberta esse povo aí, tá? Aí Paulo fala assim: não, pera lá, nós somos cidadãos romanos, e os cidadãos romanos eles tinham algumas prerrogativas, e aí as autoridades ficam preocupadas. Paulo fala assim: vocês não vão agora simplesmente açoitou a gente, prendeu a gente, agora vai mandar a gente embora? Não é assim também. Aí Paulo fala isso para eles e eles têm que vir, as autoridades têm que vir para libertar Paulo e entender que eles eram cidadãos romanos, e eles ficaram com muito medo disso, as autoridades ficaram com medo. Mas aí a gente fica pensando, por que Paulo não usou as prerrogativas de cidadão romano, o privilégio de cidadão romano antes de ser açoitado, antes de ser preso? O que eu entendo é que eles estavam sempre sendo guiados pelo Espírito Santo. E ele obedeceu, ele entendeu, não sei se ele entendeu, mas ele fez, ele foi guiado pelo Espírito. Porque se ele tivesse usado isso antes, o carcereiro e a sua família não teriam se convertido. E eu entendi que ali era um plano de Deus. Quando eu e você somos guiados pelo Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo leva a gente a fazer coisas que a gente não entende, mas depois a gente fica sabendo o porquê. E é muito interessante ver Paulo, Silas e os seus companheiros sendo dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa lição para mim é maravilhosa, entender essa parte também. Se a gente fosse colocar Filipenses numa sentença, seria essa: Paulo incentiva a igreja de Filipos a viver alegre e em unidade no serviço de Cristo, contrastando com alguns conflitos internos. Eles tinham conflitos também, mas Paulo mesmo assim fala: alegrai-vos, regozijai-vos. E os temas que nós vamos entrar agora que eles tratam, que Paulo trata com eles, é alegria, paz, ansiedade, pessoas, relacionamentos e ética. São os assuntos tratados nessa carta que Paulo escreve para a igreja de Filipos. Quem escreve essa carta? No começo da carta, aqui no primeiro versículo, Paulo fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então a gente entende que é Paulo e Timóteo que estão escrevendo, que Timóteo está ali junto, talvez redigindo, né? Alguns dizem que Paulo não redigia, que eram outros que redigiam, ele ditava, talvez fosse, né? A palavra não é clara sobre isso, então a gente diz talvez.
Aí ele começa com a saudação, que nós falamos agora, sobre a graça e a paz. Eu gosto muito na nossa igreja que a gente se cumprimenta com graça e paz. Eu gosto, é a saudação bíblica, é a saudação de Paulo. Eu chegar aqui na igreja e desejar para o meu irmão, para a minha irmã, a graça e a paz de Jesus. Acho muito bom. Aí Paulo também vai falar da saudade que ele tinha desses irmãos. É interessante, eu acho que nessa carta, Paulo ele expressa, ele se sente mais à vontade com essa igreja, dá impressão, aliás, das cartas de Paulo é a que eu mais li na minha vida. E eu gosto que ele parece que ele abre mais o coração, que ele é mais humano, ele é mais ele mesmo, ele é mais Paulo ali talvez. Então ele fala da saudade, no versículo 8. E no versículo 9, ele fala assim, que eu quero que o amor de vocês aumente mais. Eu entendo que aqui ele está falando do amor que eles tinham a Jesus, e está falando do amor entre os irmãos, que é uma carta que ele vai tratar também da unidade, da comunhão. E eu creio que esse desejo é para nós também, que o nosso amor por Jesus aumente. Sabe, você conheceu a Jesus, é importante trabalhar, deixar que se aproximar de Jesus, desenvolver intimidade com Ele, para que o amor que você tem por Ele aumente. O amor dele já é do tamanho imensurável, não tem como medir, não vai aumentar, mas o nosso amor por Ele, é isso que Paulo está falando aqui, que o amor que você tem por Jesus aumente, que o amor que você tem pelos irmãos aumente, e é o que eu desejo para você, sabe? É o que eu quero para mim e é o que eu desejo para você. E depois ele começa falando assim, ele vai dar aqui um relatório de como ele está. Ele fala, olha, eu estou preso, agora ele está preso em Roma, é outra prisão. Quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma, mas é uma prisão domiciliar. E então, lá nessa prisão domiciliar, ele pode receber visitas e tal, tem coisas que pode, que não pode, mas uma das coisas que eu sei que ele podia é receber visitas, e os irmãos o visitavam ali, e eram muito abençoados. E ele dá um relatório de como ele está, ele fala, eu continuo sofrendo por Cristo, eu continuo tendo dores por servir a Cristo. Mas ele fala um negócio importante aqui, ó, ele fala assim, no versículo 21, tá? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala assim, eu sei que vocês estão preocupados comigo, mas eu estou bem. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu viver, eu vivo para Ele. Então, para mim, está tudo bem. Eu fiquei pensando, né, esse momento que a gente está vivendo, tem muita gente com medo exagerado. A gente tem que ter medo, mas o medo assim, que leve a gente a se cuidar. Passar disso, não. Né? Tem gente que está com tanto medo, e da pandemia, do vírus, da economia, do emprego. Quem confia em Deus não tem motivo para ter medo. Eu preciso me preocupar e fazer a minha parte, mas medo eu não preciso. Preciso ser como Paulo, né? E entender que Jesus é o meu Senhor, Ele está no controle da minha vida. Já no capítulo 2, nós podemos ver que Paulo, ele começa falando da unidade, ele fala do amor fraterno e ele fala da humildade. São coisas meio difíceis de trabalhar na nossa vida. A unidade, ele começa falando que ela só vai existir se tiver o mesmo modo de pensar. Mas ele não está falando que é para todo mundo ser robozinho e pensar da mesma forma. Não é isso que ele está falando. Ele fala assim, se vocês tiverem o mesmo modo de pensar, em Cristo, eu penso em Cristo, meu irmão pensa em Cristo. E aí a gente tem unidade aqui, porque nós estamos unidos em Cristo. É isso que ele está falando aqui. Ele não está falando que todo mundo tem que ser do mesmo partido político, todo mundo tem que gostar da mesma cor. Não é isso. Ele está falando que eu tenho que ter o mesmo modo de pensar segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos leva a pensar em Cristo Jesus. E é disso que ele está falando. Quem é capaz de unir, de trazer a unidade, o amor fraterno, é Jesus Cristo. Para mim, para você e para a nossa vida, para a nossa igreja. E ele fala uma coisa muito interessante, no versículo 3, olha só, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é somente seu
dos seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. Ele está falando para a gente respeitar os outros. Ele está falando para eu não buscar o meu interesse só, pessoal, mas eu pensar no bem do coletivo, pensar no bem da igreja, pensar no bem de todos e não ser egoísta, querer que o meu ponto de vista prevaleça. Isso é muito importante para que a família vá bem, eu não bater o pé com o meu ponto de vista, para que a igreja vá bem, nenhum irmão, nenhuma irmã bater o pé com o seu ponto de vista. O meu ponto de vista não tem que prevalecer o ponto de vista de Jesus Cristo. Se eu e você estivermos ligados em Jesus, a gente pode até pensar diferente, mas a gente vai conseguir conviver. E conviver bem, vai haver unidade, vai haver amor fraterno, vai haver respeito, eu vou considerar o irmão. É interessante, irmãos, que tem uma área que eu domino um pouco, eu sei um pouco dela. Tem outra área na vida que a minha irmã sabe um pouco mais daquela área. Tem outra área que nem eu nem ela, mas outra pessoa sabe um pouco mais. Eu acho fantástico, sabe, essa colcha de retalho que é a igreja. E Paulo está reconhecendo isso, mas ele está falando, para que a coxa de retalho, né, eu que estou falando da coxa de retalho, ele não fala, tá? Mas para que ela seja realmente uma coxa, tem que pegar um pedaço vermelho, unir com um pedaço azul, unir com outro pedaço, cada um de tamanhos diferentes, de formas diferentes, e todos os pedaços fazem parte desse mesmo todo, que é essa coxa. A igreja também é assim, porque estamos unidos em Cristo, pensando nele, pensando na obra dele, pensando no trabalho dele. Paulo fala isso de uma forma muito interessante. Agora, no versículo 14 do capítulo 2, ele pega no pé da gente, né? Façam tudo sem murmurações nem discussões. Olha, eu confesso que isso aqui é meio sério para mim, eu entendi Deus falando comigo. A questão de murmurar. Porque a gente parece que acostuma a murmurar, né? A gente tem prática de murmurar, acaba virando vício murmurar. E Paulo está falando aqui, ele está dando um conselho lá para os filipenses, mas é para mim e para você também. Se você está murmurando, é melhor repensar, porque a palavra de Deus está nos dizendo para a gente não fazer nada com murmuração. Não é que eu posso murmurar um pouquinho daquela coisa, um pouquinho daquele assunto, um pouquinho naquele momento. Não é isso. A palavra de Deus está falando para a gente não murmurar em situação nenhuma. Então fica aqui um recadinho de Deus, o Espírito Santo tem falado isso comigo e eu queria transmitir isso aqui para que todo mundo pensasse nisso. A questão de nunca murmurar, por nada, por motivo nenhum. Bom, entramos no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo começa falando também de alegrar. A palavra alegria e os seus sinônimos aparecem, acho que 17 vezes aqui, 16 vezes nessa carta. É uma carta pequena, então ele está sempre falando, alegrem-se, regozijem-se. E ele está falando aqui de novo no capítulo 3, para que, olha, no comecinho do primeiro versículo ele fala assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Ele sabe que ele está se repetindo, que ele está falando alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Eu acho que esse recado é para mim e para você também. Vamos nos alegrar? Vamos nos alegrar? Vamos nos alegrar? A gente sofre as pressões das coisas da vida, a gente sofre com problemas, a gente sofre às vezes com falta de dinheiro, às vezes com problemas de saúde e tudo mais. Mas nós temos um motivo maior da alegria, que é Jesus. E quando a gente entende isso, aceita, começa a querer viver alegre, mesmo com o problema, mesmo com a dificuldade, a gente ainda pode ser alegre, a gente ainda pode se alegrar, aleluia. É por isso que eu gosto demais da carta aos Filipenses, porque Paulo ele fala que ele apanhou, que ele continua apanhando, ele continua sofrendo, mas ele está alegre e ainda continua exortando os outros para que sejam alegres. E depois ele fala que ele prossegue para crescer e continuar crescendo. É muito interessante. Paulo conhecia
Jesus, ele sabia quem era Jesus, assim como nós sabemos quem é Jesus. Jesus é nosso Salvador, Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus encarnado, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é a minha alegria. Ele sabia disso, mas ele fala para a gente conhecer e continuar conhecendo, continuar crescendo, não pode parar. Se você recebeu a Jesus, conheceu a Jesus e tudo bem, já conheci Jesus, já entreguei minha vida a Ele, estou salvo. Se entregou a vida a Jesus, está salvo, sim. Mas a exortação aqui é para a gente continua conhecendo, sabe por quê? Porque Jesus tem muito mais para você conhecer, muito mais, dele. É inesgotável. Se você quiser continuar conhecendo a Jesus, você vai com Ele aprender cada dia uma coisa nova, você vai com Ele cada dia crescer, você vai com Ele cada dia continuar crescendo. Isso é tremendo, é maravilhoso, isso não esgota. Eu não posso falar, eu já conheci. Não, eu não conheci. Eu conheci e estou conhecendo, eu prossigo conhecendo. Mas tem uma situação interessante. Lá no versículo 17 ainda do capítulo 3, ele fala assim, 17 do capítulo 3. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro, de novo, contente e alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Ele está de novo falando para a gente se alegrar e ficar contente. E eu estou repetindo isso porque ele repete e depois ele fala assim, eu não me canso de repetir isso não, tá? Então eu também não vou me cansar de repetir isso não. Fica contente e se alegre. E depois, estava acontecendo algo lá naquela igreja, que assim, vinham alguns líderes de outros lugares, de outras igrejas, e ficavam tentando implantar algumas religiosidades, alguns rituais, principalmente rituais judaicos. Essa igreja ela não tinha formação judaica, não tinha judeus ali quase. Então é uma igreja que não aprendeu aqueles costumes judaicos. E vinham alguns irmãos que queriam colocar isso sobre eles. E ficavam assim fazendo belos discursos, tentando persuadir os filipenses a seguir. Aí Paulo fala assim, pera lá, agora vocês vão ficar imitando aí as pessoas? Se é para imitar alguém, então imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. É por isso que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que ele está falando. Então, se é para imitar, ao imitar pessoas, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. E hoje a gente vive numa época, acho que isso sempre existiu, né? De tantas pessoas que imitam outros, imitam o popstar, imitam o artista das músicas, né, os cantores, imitam o galã da novela, imitam o protagonista da série, imitam na fala, imitam na roupa, e não é isso. Paulo está falando, imita a mim, que eu estou imitando a Cristo. Tá? Se é para imitar, faça esse tipo de imitação. Ele fala, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo do que temos dado a vocês, ou seja, do evangelho genuíno, né? Esse era o exemplo. Agora, o capítulo 4 é muito legal, eu gosto que ele fala de novo, assim, ele começa falando outra vez aqui, ó. Vocês são a minha alegria e a minha coroa. Ele está falando, de novo, assim, ele faz, ao longo dessa carta, ele faz várias vezes declarações de amor para essa igreja, para esses irmãos. Ele está sempre fazendo uma declaração de amor. E tinha muitas razões para isso, sabe? Porque essa igreja ela era muito liberal em contribuir. Essa igreja mandava ofertas para ele em outros lugares, mandava quando ele estava preso, mandava quando ele estava fazendo outras viagens. Nesse contexto aqui, a igreja tirou uma grande oferta e mandou Epafrodito levar para Paulo lá na prisão, na prisão domiciliar, e falou para ele ficar uns dias lá para ajudar Paulo. Pensou, eles vão precisar de ajuda, então a igreja mandou. E ele fala, em alguns outros textos, outros versículos aqui, ele está elogiando esse ato da igreja. Ele está sempre falando, olha, façam isso, porque vocês estão fazendo muito bem. Eu não preciso de nada, ele falou. Eu não preciso, eu sei viver.
com muito, sei viver com pouco, mas vocês fazem bem em contribuir, vocês fazem bem em ofertar. A gente pode tirar uma grande lição daqui, né? A gente faz bem em ofertar. Paulo está elogiando essa igreja, que esse elogio seja para mim e para você também. Aí depois ele fala de novo no versículo 4 do capítulo 4 também, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E aí a gente vai para o versículo 6, que é um versículo maravilhoso. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém. Paulo aqui, ele está falando que a gente não precisa ficar ansioso. Ele está falando que você não precisa ficar preocupado. Mas não é simplesmente não ficar. Tem uma receita para não ficar. Qual é a receita? 3 coisas, 3 passos. Ele fala da oração, da súplica e da ação de graças, ou ações de graças. É claro que ele fala para orar, levar tudo que a gente está sentindo, tudo que está nos preocupando para Jesus, na nossa oração. E depois ele fala da súplica. O que é a súplica? A súplica não é uma oração normal, que nem essa oração, talvez, do dia a dia, que a maioria faz. A súplica é uma oração em que você abre o teu coração. Tipo assim, corta, rasga o coração e pede para Deus ver lá dentro. Essa é a súplica. Falar daquilo que está te incomodando, daquilo que está te preocupando, mas falar claramente, abrir o coração para Deus, como seu melhor amigo, como aquela pessoa que está ali muito pertinho de você e ele está ali para ouvir. Então, para tratar a ansiedade, oração, súplica e ação de graças. Essa parte muita gente esquece. O que é a ação de graças? É uma atitude que demonstre gratidão. Irmãos, eu entendo disso. A gratidão, ela é terapêutica. A gratidão, ela cura. Uma pessoa que é grata, ela dificilmente vai adoecer. E quando a pessoa está doente e começa a praticar a gratidão, aquilo melhora até a questão hormonal. E ela vai melhorar. A Bíblia tem muita razão em falar, colocar a gratidão nesse contexto aqui, da ansiedade. Oração, súplica e ação de graças. Não esqueça isso, porque isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Aí ele fala assim, se você fizer isso, a oração, a súplica e a ação de graça, você está ansioso, você faz isso. O que vai acontecer? Você vai ser invadido por uma paz, só que é uma paz que as pessoas de fora vão olhar e vão falar assim, como pode? Como pode? No meio dessa pandemia, morrendo mais de 1000 pessoas por dia, essa pessoa ter paz? Essa paz. A paz que excede todo entendimento é justamente a paz que as pessoas aí fora não entendem. E não entendem, por quê? Porque ela não é uma paz do mundo, ela é uma paz que vem do Senhor, ela é uma paz que vem... O Espírito Santo vai ministrando essa paz, tipo, sabe, um bálsamo que cai assim na gente. E fica aqui uma recomendação, né, de Paulo, mas é uma recomendação do Senhor para mim e para você, tratarmos a ansiedade com esses três remédios maravilhosos, né? A oração, a súplica e a ação de graça. E aí o resultado vai ser o quê? Aquela paz. Uma paz. Depois ele fala do modo de pensar, que a gente tem que pensar nas coisas do alto, a gente tem que pensar nas coisas que nos alinham com Cristo, nos levam a Cristo. E depois ele fala assim, ele vai agradecer a oferta. E ele vai mandar Epafrodito de volta para Filipos, né, para a igreja dos Filipenses, e ele vai mandar Epafrodito levando essa carta. É interessante ver, sabe o que significa Epafrodito? A gente fala, é até ruim de falar, é um nome grande, é um nome complicado, mas Epafrodito significa adorador de Afrodite. Por quê? Provavelmente os pais deles eram devotos de Afrodite quando ele nasceu. Só que pela glória, pela graça de Deus, ele se converte. E ele vem a ser um servo do Senhor. E está, inclusive, ajudando Paulo e ajudando a igreja nesse ministério.
Bom, ele agradece as ofertas, ele manda de volta, vai mandar de volta Epafrodito. Mas tem um versículo aqui muito importante que a gente não pode deixar de falar. É o capítulo 4 e o versículo 13. Esse versículo é um versículo muito falado, muito conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, eu vejo esse versículo sendo usado fora do contexto. Porque se você ler os versículos anteriores aqui, o que Paulo está falando? Ele não está falando que ele pode tudo e qualquer coisa, e não é isso aqui, não é um mantra para resolver problema, não é isso. Mas ele está falando assim, ó, vocês mandaram oferta, muito bem, eu agradeço, mas olha, eu sei ter muito e eu sei ter muito pouco. Eu sei viver como rico e eu sei viver como pobre. Eu sei o que é ter abundância e eu sei o que é passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que ele está falando. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto desse texto. Esse é o contexto desse versículo. Tá? E às vezes a gente usa de uma forma aplicada num contexto bem diferente, né? E aí ele começa a finalizar essa carta e ele vai falar de novo da gratidão e da alegria. Se a gente fosse resumir essa carta, embora ela é conhecida como a carta da alegria, mas eu queria deixar aqui, frisar para você, né, eu não sei que hora você vai assistir isso, de manhã, de tarde ou de noite, mas que você pensasse na questão da alegria e na questão da gratidão. Nessa carta, Paulo expressa muita gratidão. A igreja de Filipos expressa muita gratidão para Paulo também. E então a gente entende que é algo de Deus. E é algo de Deus tanto para mim quanto para você. É algo que a gente precisa praticar, é algo que vai fazer bem para a minha vida, vai fazer bem para a sua vida. Que a gente seja realmente praticantes da alegria. Porque eu falei praticantes da alegria, eu não falei equivocado, porque a gente pode praticar a alegria. E eu sei que eu tenho a alegria, porque eu tenho Jesus que é a minha alegria. Eu posso viver feliz em meio a uma pandemia, eu posso viver feliz em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu posso tudo naquele que me fortalece. E a gratidão, a gente pode deixar aqui também como uma recomendação da palavra de Deus, praticar a gratidão. Muita gente esquece disso, são poucas as mensagens que a gente ouve sobre gratidão. Mas eu quero dizer para você, a gratidão traz saúde, a gratidão melhora a nossa espiritualidade, a gratidão melhora a nossa vida física, melhora a nossa vida com Deus, a gratidão melhora a nossa vida com as pessoas. E falando da gratidão, para fechar aqui, quando a palavra fala em ação de graças, ela está falando de uma atitude, não está falando só de falar, ó irmão, muito obrigado, não é isso. E eu já vi pessoas que falam assim, eu sou grato a Deus por fulano. Tudo bem, você é grato a Deus, mas vai lá no fulano e fala, ó, eu sou grato pela sua vida, eu sou grato pelo que você me fez. Isso é importante, isso é interessante. É isso que Paulo faz nessa carta aqui também, dos Filipenses. Ele está sendo grato de uma forma prática, ele está mandando uma carta expressando gratidão, expressando elogios. Uma forma também de demonstrar gratidão talvez seja expressar elogios. E isso faz muito, muito bem para a minha vida e para a sua vida. E eu quero finalizar com a saudação que Paulo finaliza essa carta também. Ele fala assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém, aleluia. Eu desejo que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, hoje e sempre, e que o Senhor nos dê a graça de a gente praticar isso pouco que a gente ouviu. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra, que o Senhor possa completar nos corações aquilo que possa ter faltado. Eu peço a Tua graça, Senhor, a graça do Senhor Jesus, sobre cada um que está ouvindo, que vai ver, que vai ouvir. Ó Paizinho, trabalha na vida de cada um e na minha vida, porque eu quero realmente praticar essas coisas, Pai. Não quero que sejam só palavras, Deus. Em nome de Jesus. Amém.